A paz do Senhor, amados. Eu sou grato ao Senhor Deus por me proporcionar estar mais uma vez aqui com vocês, para junto podemos enaltecer, glorificar e magnificar o nome do nosso Deus, por tudo que o nosso Deus Ele é. Nosso Deus é o começo, o meio e o fim. Também é o caminho, a verdade e a vida. Tributamos louvores a esse Deus. Ele é único e Ele é só nosso. Antes de começar a ministrar, agradecer aqui, pastor Isaías, sua esposa, a pastora Jéssica. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Que o nosso Deus cumpra todas as promessas e vocês alcancem o máximo de pessoas possível aqui em Piracicaba. Deus abençoe. Quantos estão desejosos para ouvir uma palavra do céu para a sua vida? Então abra comigo a sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 2. Vou ler 2 versículos com vocês. Capítulo de número 2 e o versículo de número 17 diz assim: Então lhe disse: Vede vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vide comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras que o rei havia me dito. Então disseram eles: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Amém, queridos? Essa noite Deus colocou no meu coração uma mensagem de restauração, de renovação e de restituição. Quantos precisam de uma restauração aqui essa noite? Quantos acreditam numa renovação espiritual? E você crê que Deus ainda pode restituir todas as coisas? Quando eu olho no mundo da atualidade que estamos vivendo, homens sem esperança, um tempo sombrio que faz as pessoas estar abatidas. Caminhamos cada dia mais com dificuldades. E no meio de todo esse caos, quando eu olho o livro de Neemias, ele me empolga, ele me inspira a acreditar que mesmo que o cenário possa ser o pior de todos, em Deus é possível viver um tempo de restauração. E se Ele desejar, Ele reconstrói tudo conforme a sua palavra. Mediante isso, eu quero caminhar com vocês por um pouco de tempo. A gente vai fazer uma pequena viagem pela Bíblia. Vocês que gostam de palavra vão comer bastante Bíblia essa noite, vão sair daqui alimentados. Eu vou começar a história dessa noite com Josué. Josué termina a carreira militar, e ao terminar a carreira militar, ele conquista 6 países, 31 reinos, que vão dar a ele estrutura, a Israel, estrutura todos os anos de dificuldade. Todos aqueles despojos das nações e todos os despojos daquelas províncias vão dar estrutura para que eles se mantenham em pé. É bem verdade que Israel passou por momentos de calamidade, passou por momentos difíceis, até que chegamos em um período sombrio. Esse período ele é conhecido como período negro teológico, é chamado período dos juízes. São 350 anos de frieza espiritual e perdidos sem diretrizes. Nesse exato momento Deus levanta homens, os separam, os capacita, chama de juízes, e esses homens vão dar novas diretrizes ao povo de Deus. Lembram? Deus levanta nesse período Eudes, Sangá, Jefté, Abidom, Elon, Débora, Gideão, Eli, Sansão, Samuel. Ao passar o período de juízes, as pessoas não desejam só diretrizes, elas precisam de uma mudança. Elas querem viver um país que possa dar qualidade de vida. Elas querem realizar sonhos. Elas querem ver os seus filhos crescerem e ser protegidos. Eles desejavam que o país pudesse ser seguro. Naquele exato momento eles olhavam para um mundo, e a figura do mundo antigo que mais dava desejo de ter era a figura de um rei. Um rei em outros países fazia a função não só de proteger, mas de levantar o seu reino e potencializar as forças dentro daquela nação. Israel não tinha rei até o momento.
O único rei era Deus, mas eles desejavam um rei humano. Deus então vai permitir o primeiro rei da história de Israel. Você lembra quem foi? Saul. Saul, ele era novo, visionário, e ele era um grande homem inteligente, mas tinha tanta inteligência que ele pegou um país que está sufocado, um país que está quebrado, coloca no trilho, cria então uma estratégia, se torna um grande construtor, faz então grandes negócios, mas dentro daquele jovem inteligente, daquele jovem intelectual, havia um segredo, e no meio dos anos seria aflorado. Agora o segredo é exposto afora. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é mentiroso e ele é idólatra. O país que está vivendo um momento tão incrível, agora entra numa idolatria profunda, porque ele abre as portas para que outras mulheres viessem de outros países carregando os seus deuses, e agora na mesclagem entre os homens de Deus entra uma frieza. Eles se prostram diante de deuses construídos por mãos humanas, e Deus se afasta do seu povo. Eles estão vivendo uma vida com muita força, abundância financeira, mas estão vivendo uma vida de uma depressão profunda. Por quê? Porque o dinheiro não preenche a existência de Deus dentro do ser humano. É possível aqui em Piracicaba morar num desses condomínios, numa casa linda, e ser triste quando a presença de Deus não habita ali dentro. É possível morar num casebre, na casinha mais simples desse bairro, mas ser realizado e ser feliz quando a presença de Deus habita ali dentro. Nada que você tiver em espécie, em valor, pode comprar a aproximação de Deus para a sua vida. Deus habita em um lugar onde Ele é adorado. O povo então caminha 20 anos numa depressão profunda. São 20 anos vivendo uma vida estarrecida. Tem dinheiro, mas não são felizes. Quando eles estão caminhando para o vale da sombra da morte, ou para um buraco sem volta, Deus vai intervir, e Deus levanta um menino. Esse menino só tem 17 anos de idade quando Deus o escolhe. É Davi. Mas Deus então vai capacitar Davi. Deus vai moldá-lo, vai ensiná-lo. E um menino que é simples vai ser treinado até virar príncipe. E para chegar nesse nível de um treinamento máximo, Davi vai enfrentar tantas circunstâncias que parece que vão abalar a sua vida, mas vão lhe inspirar a ser um homem de grande valor. Algumas dessas experiências ou alguma dessas situações que ele passa, você se lembra. Você lembra quando ele enfrenta um urso, um leão e um gigante? Quem lembra aqui? O urso, ele era pequenininho, pastor Isaías. Ele só tinha 1 metro sentado, 2 metros de pé, e pesava no mínimo uns 300 quilos. Era tão poderoso porque usava as suas patas poderosas e suas unhas grandes, então deslacerava as suas presas facilmente. Davi vai enfrentar um ser que usa a brutalidade. Ele vai ser despedaçado, mas Deus está treinando Davi, e a inspiração de Deus vem dentro de Davi, e diz a ele: fique atento aos pequenos detalhes, porque os pequenos detalhes podem lhe trazer grandes benefícios. Fique atento às pequenas coisas que lhe cercam, porque os pequenos segredos podem ser transformador. Davi está atento então nas coisas pequenas, nas coisas simples. Quando o urso o ataca, ele se esquivou, e ao se esquivar, ele pegou o detalhe, o segredo, a pequena situação. O urso fez só isso aqui. Quando o urso respirou fortemente, Davi pegou o segredo. Ele usa muita força, ele se cansa facilmente. Quando o urso o atacou 2 ou 3 vezes e ele se esquiva essas 2 ou 3 vezes, o urso então está com a língua para fora. Ele mata o urso, conhecendo o pequeno detalhe. Ele pegou o segredo e ele conseguiu ter sucesso. Me permita essa noite abrir um parente e já começar a te ensinar. Fique atento aos pequenos detalhes da sua vida. Fique atento às coisas pequenas que lhe cercam.
Fique atento às pequenas oportunidades, porque pequenas ideias na mão de um grande Deus se tornam os maiores empreendimentos de um país. Pequenas ideias na mão de um Deus poderoso se torna um lugar de proteção, de habitação, um lugar de prosperidade. Então fique atento, não àquilo que o mundo está querendo te proporcionar, fique atento às coisas que estão te cercando, porque uma pequena situação na mão de um Deus poderoso pode mudar a sua história tão profunda e trazer um tempo tão extraordinário que você não tem ideia. Uma pequena igreja na mão de um Deus poderoso se torna referência na cidade que ela foi plantada. Fique atento não com a quantidade de coisas, mas fique atento com as qualidades das coisas que te cercam, porque isso pode mudar a sua vida nos próximos anos. Davi está atento às pequenas coisas, às coisas pequenas. Deus está treinando ele, então Deus vai dar ritmo na situação. Deus coloca um leão. O leão, ele é antagônico ao urso, não pelo tamanho, porque o leão pesa 250 quilos, é grande, mas o leão, ele é inteligente, é o rei da selva. De 10 ataques, 8 ele tem sucesso. Por quê? Porque ele tem habilidade, ele é rápido. Estamos em um duelo que é complexo e complicado. Por quê? Porque ele está lutando no território do leão. A probabilidade é de derrota para Davi. O leão tem 99% de êxito, de chance para ter êxito. Davi só tem 1%. Mas a inspiração de Deus está com Davi. Davi então é inspirado. Ele entende algo. Se você pegar agora, sua vida já começa a dar um salto para um upgrade. O que, pastor Lincoln? Davi entende, ele só tem 1%. Mas se 1% Deus estiver com ele como estava, é símbolo de vitória em todas as áreas da vida dele. Você não precisa daquilo que é favorável. Você não precisa das maiorias da chance. Você pode ter entrado aqui com uma pequena chance, desfavorável em tudo. Talvez aí do lado de fora a sua vida seja assim: tudo é 99% lá e 1% sobre a sua vida. Fique tranquilo, se Deus estiver com você, como eu sinto que está, esse 1% é símbolo de vitória em todas as áreas da sua vida. Você não precisa das grandes chances, você precisa só que Deus esteja com você na pequena porcentagem. Fique tranquilo. Davi então está aprendendo, porque Deus está treinando ele. De repente vai vir algo que parece que vai ser um show de horror, mas aquilo vai evidenciar a chamada de Davi. Deus não te leva para uma luta que parece que vai te destruir. Quando uma luta é tão grande, é para te evidenciar diante da promessa de Deus. O que parece então que é absurdo é a promoção de Davi. Tem um camarada há 40 dias insultando os homens de Israel, dizendo: ei, quem é homem? Vem contra mim, vocês são tudo frouxo, eu pego todos vocês. E ninguém vai contra aquele homem. Quem vai enfrentar Golias? Davi foi. Quem é Golias? Golias é o maior gladiador de todos os tempos. Ele é pior que os seus 6 irmãos. Ele é uma máquina de matar. Não há piedade dentro dele. Ele mata e ele é feliz matando. Todos os homens que se levantam contra ele estão no chão. É assustador. Mundo bíblico, ele tem 2,80 metros de altura. A couraça do gigante pesava 70 quilos. A espada pesava 20 quilos. A lança 15,5 quilos. E só a ponta da lança 7,5 quilos. O escudo de 30 quilos. As caneleiras de 25 quilos cada uma. Além de ser grande, másculo, é quase indestrutível para esse tempo. Mas Davi foi treinado por Deus. Se Deus colocou um urso, ele aprendeu a não ter medo. Se Deus colocou então um leão, aprendeu a ter coragem. O menino então agora está pronto.
e ele aceita o desafio e ele vai para cima. É um pensamento meu teológico. Eu acredito, pastor Isaías, que ele tenta cansar o gigante como ele fez com o urso, mas não consegue, porque o gigante está acostumado a lutar dias no sol lastigante, escandescente, e não se cansa facilmente. Ele tenta romper a armadura e não tem êxito, até que a inspiração de Deus vem para dentro dele. Davi entende algo, que naquele momento vai mudar a sua vida para sempre. Se você pegar essa palavra que eu vou entregar a vocês hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, o que Davi entende? Davi entende que dentro do homem precisa ter coragem, que dentro da mulher precisa ter coragem, que o homem tem que ser intelectual, que o homem tem que ter habilidades, mas o homem tem que entender uma coisa: que existe guerras, que existe combates e que existe pelejas que não foram facultadas para que esses homens lutem. Existem pelejas, guerras e batalhas que só quem pode vencer é o Senhor dos Exércitos. Só o Senhor dos Exércitos pode vencer. Davi então se sente pequeno e ele então chama o Senhor dos Exércitos, e o Senhor dos Exércitos entrou naquela batalha. Me permita hoje entregar uma palavra para vocês desse altar. Levante a sua mão direita, por favor. Aleluia. Levante bem alto assim. Esse ano, estamos chegando já na metade do ano, e é um ano ainda de muitas batalhas. Tem sido um ano de muitos combates, de muitas guerras. As guerras que virão pela frente, a maioria delas você vai vencer porque você é corajoso. Você vai vencer porque você é perseverante. Você vai vencer porque tem habilidade. Você vai vencer porque dentro de você tem graça. Mas a maior ou os maiores combates que vierem contra a sua vida, fique tranquilo. Essa luta, essa peleja não é sua, é do Senhor dos Exércitos, e Ele vai fazer você vencer todas essas guerras. Essa luta grande não é para te nocautear, é para te promover. Então aguente, porque hoje quem entra nesta guerra, quem entra nesta luta, quem entra nesta peleja, nunca perdeu um combate. E se você recebe, diga glória e aleluia a esse Deus. Aleluia. Davi, ele tem a habilidade de mexer com a funda, mas Deus está onde? Na pedrinha. Quem derruba o gigante é Deus com a pedra, mas quem mata o gigante é Davi. Davi pega a espada de 20 quilos do gigante e arranca a sua cabeça. Aí ele pega a cabeça do gigante e entra na cidade. E eu vou contar um segredo para vocês. Acontece algo no tempo antigo com a mulherada que acontece nos dias atuais, tanto as brasileiras como as americanas. As mulheres são quase todas parecidas. De repente, ele entra com a cabeça do gigante. A mulherada, quando vê aquilo, elas começam a gritar assim: ei, Saul, você mata alguns milhares, desprezando o rei que está ali. Mas olharam para Davi, fizeram um coraçãozinho, gritaram com os olhinhos piscando: esse é o nosso Davi, ele mata 10 milhares. Davi é aplaudido, é vocacionado porque ele é bonito? Não. Porque ele é rico? Não. Porque ele é forte? Não. O que faz ele ser aplaudido? Ele tem algo que o povo não tem. A presença de Deus está sobre ele. A presença de Deus está com ele. O que muda um estado, uma cidade, um país é a presença de Deus. A presença de Deus está sobre a vida de Davi, e elas cantam. Davi já ganha logo uma princesa, vai fazer parte da monarquia agora. Vem um período de fama e Deus vai ofuscar, porque Deus não trabalha com a fama na Bíblia, não. Deus não trabalha com pessoas que desejam a fama. A fama é um caminho sem volta. A fama é uma estrada tão longínqua que não tem descanso para o retorno, para voltar à caminhada. A fama pega os melhores e transforma nos piores. A fama joga em buracos que não tem cordinhas para tirá-la de dentro. Deus trabalha com reconhecimento na Bíblia. Reconhece ministério, famílias
e pessoas, porque quando te reconhecer, você já fez a melhor de todas as opções, confessou Ele como o único Salvador. Davi então vai ser ofuscado nesse período, e ele vai sumir por 13 anos. Nesses 13 anos, onde está Davi? Está fugindo do sogro? Está escondido em cavernas? Não. Deus foi treinar um rei. Deus treinou um príncipe, lutador de guerra. Mas um príncipe vence batalhas, mas não mantém um reinado de pé. Um rei precisa ter o quê? Inteligência. Davi não tem o que o pai dele recebeu de Deus, sapiencial. Então, o que ele precisa? Estudar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus usa homens, usa mulheres, sim. Mas quanto mais se dedicarem ao estudo e buscarem sempre por Deus na história, serão colocados nas melhores oportunidades que possível Deus escolher. Davi vai fazer faculdade. Vou citar algumas. Nesses 13 anos ele vai cursar a primeira. Ele faz faculdade de letra. Se desse a ele alguns papiros, ele ia escrever mais 100 salmos, e Deus ficaria emocionado novamente. Davi vai fazer faculdade de música. É ele que constrói instrumentos de corda, cria notas musicais e dá a Deus o louvor perfeito. Davi vai fazer faculdade de engenharia, vai se tornar um mega construtor. Vai fazer faculdade teológica aos 30 anos, vai exercer o ofício sacerdotal. Aos 30 anos de idade, quem é Davi? É um rei mestrado, magistrado, doutorado, poliglota, apto não de mudar a sua vida já foi mudada por Deus. Ele está apto de mudar uma nação. Deus preparou um rei para mudar a história de uma nação. Davi então está no maior posto de todos os homens, está em um lugar tão elevado, mas o que vai mantê-lo ali, o que vai dar equilíbrio a ele, o que vai manter Davi, mesmo às vezes quando erra, no lugar de destaque, eu te ensino. Se você carregar esses 3 princípios na sua vida, ninguém vai poder te derrubar. Primeiro, Davi é simples. Segundo, Davi é grato. Terceiro, Davi é adorador. Simplicidade para Davi não tem nada a ver com os bens que possuímos, com os carros que andamos, com as roupas que vestimos, não. Para Davi, simplicidade é se manter em todos os níveis que Deus te colocar, sendo a mesma pessoa. Davi é o mesmo, ele é o rei, mas é o mesmo menino que estava atrás das ovelhas malhadas, as machucadas, as defeituosas, aquelas que não tinham valores. Os irmãos eram bons pastores, ele era o pastor das ovelhas que não tinha valor nenhum, mas é o mesmo que está lá em cima. Nada mudou ele continua sendo simples. O que encanta a Deus, amado, é quando Ele vai nos colocando em lugares maiores e a gente continua sendo a mesma pessoa. Lá nos Estados Unidos da América, o que eu cuido de pessoas que se quebram no meio dos anos. Brasileiro vai para lá e a gente cuida, faz de tudo. Então eles estão no momento que estão limpando as primeiras casas, trabalhando nas primeiras companhias de empresas. Daqui a pouco tem as suas próprias companhias, compram os seus carrões, suas casas, mandam muito dinheiro para o Brasil e de repente eles se quebram. Por quê? Arrogantes, prepotentes. Eles não precisam de ninguém para derrubar eles. Eles mesmos vão se derrubar. Se mantenha na simplicidade. Ei, pastor, o meu salão é o menor de todos dessa cidade. Que bom, quando for o maior, seja a mesma pessoa que você é hoje. Essa igreja é uma igreja pequena, seja simples, porque quando vocês estiverem numa evidência maior, ei, continue sendo como vocês são hoje. Pastor, não tenho nenhum diploma, mas quando virar doutor, continue com o mesmo coração. A simplicidade encanta a Deus. Não são os seus diplomas, não são a capacidade de gerir ou administrar as coisas que você possui. O que encanta a Deus é como você se mantém na onde Ele te coloca, sendo simples como qualquer outra pessoa. A arrogância abate qualquer homem. E só um segredo de rodapé para você anotar. Sabe por que muitos de vocês não foram para um novo nível? Para Deus não te perder. Porque com tão pouco você já é uma pessoa difícil. Imagina se Ele te desse muito, você seria insuportável. Então o próximo nível da sua vida só é ativado quando você caminha na simplicidade. A simplicidade
encanta a Deus. E só mais um segredo: você quer servir a Deus? Sirva com excelência, mas antes, sirva pessoas. É impossível servir a Deus se não servir o próximo com amor. É impossível servir a Deus se não fazer para o próximo aquilo que Deus deseja que você faça. Seja simples, e ninguém, nenhum demônio, e nenhuma inveja, nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria vai poder te derrubar da onde Deus te colocou. Aleluia. Davi é grato, e a gratidão mantém as portas abertas. A gente olha para a Bíblia e diz: aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Que geração difícil. Geração difícil é essa que vivemos, que não tem nenhum que volta para agradecer. A gente vive, eu posso dizer isso, eu prego nos maiores eventos do Brasil e do mundo. Eu prego para uma geração tão fútil que elas acham que Deus tem que fazer tudo por elas. Não! Deus não tem que fazer nada por você. Já fez na cruz do Calvário. Tudo o que vier é lucro, e a gente tem que ser grato. Essa geração chega na igreja e só sabe pedir. Ei, a gente tem que entender uma coisa: é com a gratidão que as portas dos céus vão estar sempre abertas. Seja grato por tudo. Você foi traído, mas não é traidor. Você foi roubado, mas não é o ladrão. Você foi abandonado, mas não é uma pessoa que abandona alguém. O mundo é difícil, mas você não é como o mundo. Você é diferente. Seja grato pela família. Seja grato pelo emprego. E daí o emprego é difícil, imagina você sem ele. E aí a esposa é difícil, imagina a sua vida sem ela. O filho é difícil, imagine a vida sem eles. Seja grato. O que falta é gratidão. As portas dos céus vão se abrir quando você caminhar pela gratidão, e não vão se fechar. Davi, ele é adorador. Uau! Ele descobre que a adoração foi feita a Deus para momentos como de glória, momentos de conquista, momentos de veneração. Você vence, você conquista, está realizado. Então faz como Davi, não liga para quem está do seu lado, dança, pula, está feliz, corre, mas encanta os céus com a sua alegria. A adoração foi feita para que você o adore em momentos de profunda alegria. Deus é venerado através da sua adoração. Agora Davi descobre que a adoração não é só para esses dias de glória. A adoração foi feita para os piores dias da vida. Quer saber o que é dia ruim? Davi então me explica: eu perdi o meu filho, o outro virou meu inimigo, o meu reino quase foi dividido, eu fiquei sozinho, me escondi numa caverna, eu fui rejeitado e abandonado. Então ele pega todas as tristezas, as frustrações, o seu abatimento, tudo o que ele faz, murmura? Não, ele escreve poesias de adoração. Porque se no tempo de alegria Deus tem que ser adorado, no tempo de luto, de tristeza, a gente canta poesias de louvor. O que é isso? Deixa eu te ensinar uma coisa: essa geração de hoje adora a Deus por aquilo que Deus proporciona. E se Deus não faz, sai da igreja, vive uma vida de pecado, de erro, porque diz: não, Deus não fez por mim. Não, aqui somos diferentes. Não somos filhos bastardos como esse povo. Não, a gente é filho real. A gente adora a Deus não por aquilo que Ele proporciona, a gente adora a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é Senhor das nossas vidas. Fazendo, Ele é Deus. Não fazendo, continua sendo nosso Deus. Na luta, Ele é Deus. Na vitória, Ele é Deus. Ei, Ele é Deus. Para você não existe outro caminho. Nos dias de triunfo você jubila e adora Ele. Nos dias que você quase não aguenta andar, você está disposto a escrever poesias de adoração a Ele. Esse é o segredo que vai te manter no lugar que Deus tem para você. Davi, ele é um engenheiro, ele é o projetista de um templo, pastor. Porém, ele entra em guerra com os homens de Ziklag e mata muitos inocentes. Na mão dele então escorre muito sangue, mas ele é o projetista. Quando ele entra para uma construção, Deus diz: stop, man, pare, homem. Você não pode construir, mas o sonho eu te dei. Vou alcançar a sua geração. Vai além de você o sonho. O sonho é meu, Davi.
Então vem agora Salomão para construir o grande templo. O grande templo de Salomão era algo fantástico. Ele tinha pelo menos 9 metros de largura, tinha pelo menos 27 metros de comprimento e 13 metros de altura. Ele não era tão grande como fizeram em São Paulo, na capital ali, não era tão grande, mas ele era de deixar todos estarrecidos pela construção de valor. Ele era feito todo em ouro, madeira maciça, pedras preciosas e prata de primeira linha. Uma obra tão exuberante, mas tão exuberante, que quando o tesoureiro foi ver o que tinha para construir, ele se assustou e disse: para, nem vem, é loucura. Se juntar o PIB anualmente para querer construir esta obra, não dá. Imagina, juntou o PIB todinho, não tem como fazer. A obra é muito mais cara que a arrecadação. E quem diz que Deus depende de arrecadação? Quando Deus diz que vai fazer, amado, não tem para ninguém, pastor Isaías. Quando diz que Deus, a obra é dele, não importa se ela custa $1, $1 trilhão, R$1 ou $1 trilhão. Se a obra é de Deus, Deus é o provedor. Só que Deus não faz como você quer que Ele faça. Deus cria do modo dele. Então Deus podia multiplicar lá dentro. Não, sabe o que Deus fez? Foi atrás dos inimigos e fez os inimigos voltar a ser amigos. Deus pegou países que não tinham diplomacia mais com Israel e fez esses países ter diplomacia novamente. Acontece algo surreal. O capitão que estava acordando lá do porto, Jerusalém não tinha porto, o porto estava mais distante. Então ele ficou assustado, porque quando ele olhou, ele começou a ver vários navios que estavam se atracando, se enfileirando e parando. Então ele começa a entrar navio em navio para ver o que está acontecendo. Ninguém sabe de onde está vindo, mas no primeiro tinha ouro, no segundo tinha prata, no terceiro tinha madeira maciça, no outro tinha joias de todas as especiarias do mundo. E não parava. Ele volta então para dizer àquele povo: olha, eu preciso de ajuda, porque está chegando dinheiro de todos os lugares. Deus está mandando tantas riquezas que vai dar para construir. O que é isso? Era o pior cenário financeiro da história até aquele exato momento. Mas no pior cenário é onde Deus vem com a sua mão e multiplica para mostrar que Ele é Deus. Posso liberar uma palavra sobre a vida de vocês? Levante a mão. Aleluia. Na América eu tenho um pastor que ele diz assim: levante a mão porque eu tenho uma palavra do céu. Eu sou o primeiro a levantar, porque quando a gente abraça essa palavra, é a palavra que se cumpre no próximo dia, na próxima hora, no próximo minuto. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis no Brasil. Eu sei que a economia não é das melhores, eu sei que a situação não é das melhores, mas Deus manda dizer a vocês: Deus não depende do governo da atualidade para nada desse país. Deus não depende do governo dos Estados Unidos para nada. Deus não depende de importação, de exportação, de alta de dólar, de queda de dólar, de alta de libra, de queda de libra. Deus não depende de unificação de moedas, de alta de criptomoedas. Deus não depende de nada disso. Deus é provedor, e quando está difícil é aonde Ele entra. Quando o cenário fica quase impossível, é a hora que Ele entra para dizer: eu sou provedor, eu sou provedor. Eu vou além da economia. Essa noite Deus está trazendo uma provisão sobre essa igreja. Essa noite Deus está trazendo uma provisão financeira sobre este lugar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Entrou sem R$1. Que bom, porque hoje você vai conhecer um Deus que vai além da física, que vai além da matemática, que multiplica do nada, que cria para mostrar que Ele é Deus. Quanto pior o cenário para os homens, maior é a provisão que Deus vem trazendo sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você recebe, diga amém, diga glória e diga aleluia. Deixa eu resumir tudo por causa do meu horário. Salomão então passa os 40 anos e falta-me tempo para contar a sua história, desde a sua fase bela à ruína. Quando ele falece, seus filhos são piores do que o pai. O pai não deixa um legado tão bonito que deveria ter deixado, e os filhos então entram em guerra. Uma guerra política, religiosa, que levou a divisões dos reinos. 12 reinos, 12 tribos que se dividiram e agora ficaram como o reino norte e o reino sul.
10 para um lado e 2 para o outro. Naquele momento de dificuldade, Deus disse que dias difíceis viriam. Aprenda uma coisa: quando pegamos caminhos sem a direção de Deus, pode piorar muito as nossas vidas. E existem coisas que às vezes são irreparáveis por causa do caminho que tomamos na nossa vida. Os sírios capturaram as 10 tribos, foram dizimadas, destruídas, esmagadas, desapareceram da face da terra. Depois de um bom tempo chegou Jerusalém. Jerusalém então vai ser cobrada. Deus vai permitir Nabucodonosor viajar 1.100 quilômetros, 4 meses e meio, entrar pelas portas reais. Tomaram então aquele palácio. Vem na primeira leva os homens mais importantes, você lembra? Vem Daniel, príncipe, vem Sadraque, vem Mesaque, Abednego. Mas o rei não estava com brincadeira. Logo em seguida, depois de 10 anos, vem a segunda leva. Então são levados 10.000 jovens, os mais importantes. E dentro dessa estava Ezequiel. Os jovens então choram muito. Por quê? Jerusalém era uma cidade pós-moderna, mas só tinha 12 portas de madeira, e que Deus guardava a cidade. A Babilônia era um lugar de segurança máxima. Havia pelo menos ali 250 portas, todas de bronze. Havia pelo menos ali 100 torres de vigia. A largura dos muros eram mais de 30 metros. Era um lugar que ninguém podia fugir. Mas o povo de Deus está ali. Se chorar e buscar o arrependimento, Deus faz tudo novo acontecer. Depois de um período, Jerusalém é destruída. Seus muros são derribados, suas portas são queimadas, o templo é profanado. O profeta Jeremias passou muitos anos da sua vida dizendo que isso aconteceria e ninguém acreditou. Então eles só lembravam do que Jeremias disse: sofreria um período de 70 anos, chamado angústia de Jacó. Esse 70 anos termina lá no ciclo, na Babilônia. Deus então agora coloca os seus filhos para adorar a Ele. Mas as pessoas estão adorando a Deus, pastor Isaías, chulos e xoxos sem vigor. Eles cantam assim: Baruch, Ramá, Bexim, Adonai, para o chão. E Deus não recebe qualquer tipo de louvor. Então eles cantam para frente, mas a Babilônia tem 25 mil deuses. Eles tentam de todos os jeitos, até que Deus diz: só recebam louvor, o que é cantado para o alto. Porque se o louvor subir, eu trago resposta sobre a vida de vocês. Então 3 vezes ao dia eles diziam: Baruch, Ramá, Bexim, Adonai, bendito é o nome do Senhor Deus. Ei, quando o louvor é dado para Deus, sobe, aí Deus se manifesta poderosamente. O que está acontecendo com essa geração? Pastor, não estou entendendo. A geração que hoje tem tudo e não consegue adorar a Deus numa capacidade espiritual. Por quê? A gente sabe o que aprendeu? A gente tem muito talento. Deus não é movido por talento. Deus não é movido pela sua habilidade de tocar, pelas suas notas musicais. Tem muita gente que ganha dinheiro, que é aplaudido, que vira então um desses famosinhos da internet porque tem uma bela voz. E daí? Se não tiver santidade em Deus, Deus não ouve. Deus não se move por talento, Deus se move por adoração. E o que é adoração? Você pode ser desafinado, você pode nem saber cantar, mas se chegou aqui dentro, tem lágrima, fez o melhor, Deus para o céu para poder te ouvir, porque ele não se curva a talento, mas ele para ouvir a adoração de alguém que faz com todo o seu coração. Então faz a sua melhor adoração de todas, porque a sua adoração é a ação que traz Deus para trazer a mudança sobre a sua vida. No momento do louvor, quando alguém estiver cantando, tocando, faz o seu melhor louvor, porque é no louvor que as coisas acontecem. Deixa eu só te ensinar uma coisa. Eu sempre perguntei para Deus. Eu já preguei em mais de 25 países. Eu já preguei em tantas convenções, em tantos eventos, em tantos lugares, em tantas denominações. E eu sempre disse: Deus, a gente tem um costume, a gente só prega depois que canta. Por quê? Eu queria pregar e depois cantar. E quando Deus me respondeu, eu disse: nunca mais falo isso, Senhor. Ele me disse: filho, eu só dou na palavra o que recebo antes da adoração. Se na hora da adoração me der pouco, na hora da palavra eu dou pouco. É por isso que na hora do louvor você tem a chance de mudar a sua vida, de mudar a sua história. É na hora do louvor que você chora, que você grita, que você faz o melhor. E os que estão aqui em cima estão te ajudando a entregar o melhor louvor e a melhor adoração a Deus. Por quê? Porque quando chega a hora da palavra, acabou. A sentença vem do altar, a palavra vem do altar. Quem faz é Ele.
dele. É por isso que tem culto que a glória vem como cavote, vem poderosa e pesada, e a gente não quer ir embora. E tem culto que dá meia hora, a gente quer sair correndo. Por quê? Porque naquele culto de meia hora que a gente quer sair correndo, a gente tem um louvor de qualquer jeito, e ele nem recebeu. Quer saber de algo importante? A sua vida não é mudada no decorrer do culto, na hora da palavra. Ela é mudada por aquilo que você faz na adoração. Quando chega a palavra, é só sentença, pá, pá. É Deus dizendo: eu faço, eu desfaço, eu coloco, eu trago. E na intensidade que você adora, é a intensidade que Ele muda e que Ele transforma. Então, na hora do louvor, é a sua parte. Na hora da palavra, é a dele. Aí Ele faz, e aí as coisas acontecem, porque Ele é Deus. Você recebe essa palavra? Diga amém. Então, no meio desse caos, Deus levantou Ciro. Ciro venceu o potestado babilônico de uma espécie poderosa. Uma vez veio contar a vocês como foi. Mas ele entregou a Jerusalém todas as riquezas, entregou tudo, e havia um pergaminho. Aquele pergaminho era tão poderoso que mudou a vida do povo de Deus para sempre. Está registrado em Isaías 43, 44 e 45. O texto para você como resposta é esse. Isaías 43: se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelos rios, eles não vão te submergir, nem as águas vão te afogar. Porque vós sois as minhas testemunhas, e antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem vai poder impedir? Eu apago o teu passado, eu escrevo um novo presente. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu abro um caminho no meio do deserto, e hoje faço uma coisa nova, para tu saber que eu sou Deus, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Isaías 44, então, é a grandeza de Deus. Deus diz: não existe outro Deus. Você conhece esse Deus? Esse Deus, Ele é único, não tem para ninguém. O globo, a terra, está em uma forma de sintonia. Ela está dançando para o seu Criador, em um ritmo perfeito. As notas musicais da sua dança é tão perfeita que é um casal que está estarrecido em ver a sua grandeza. De um lado a lua se inclinando, do outro o sol quase que abraçando a terra. Há milhares de espectadores que estão vendo aquela beleza extrema que são as estrelas. Mas para que toda essa engrenagem, para que todo esse sistema seja perfeito, os seus pés são os firmes fundamentos da terra. Esse Deus é tão grande que às vezes Ele quer lavar o rosto. Então Ele faz como você. Você vai no lavatório, pega um pouco d'água, faz assim e joga no rosto. Esse Deus faz como? Ele pega logo todos os oceanos de conchinha. Todos os oceanos de conchinha com as palmas da sua mão. Que Deus é esse? É o Deus que pega o arrogante, o prepotente, faz comer capim e diz: levanta, daí que eu quero ver se podes. É o Deus que pega o pequenininho abatido e diz: eu te coloquei entre os príncipes, eu quero ver quem te tira daí, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quem serve esse Deus aqui? Aleluia. Isaías 45 é uma palavra que vai te segurar até o final desse ano aqui dentro. Quer receber? O texto está exatamente assim: Ciro, eu te tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face, para soltar o lombo dos reis, para abrir diante de ti as portas não vão se fechar. Eu vou diante de você, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro. Vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você possa saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Ei, eu li o texto. Você quer receber a aplicação dele profético? Levanta a mão direita agora. Só a mão direita. Agora, fecha a mão direita e sinta Deus fechando a mão com você. Quem está te segurando é Deus. Você não vai retroceder, você não vai recuar,
Você não vai voltar atrás. Deus está te cingindo. O que é isso? Pode vir o Micron, pode vir Covid, pode vir o inferno contra ti, não prevalece. Pode vir bala perigosa, homem sanguinário, quem te guarda é Deus. Deus está te cingindo, nenhum mal chega até você. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou abrir as portas, e as portas não vão se fechar. O que é isso? Quando você sair daqui, onde você entrar, eu entro com você. Onde colocar os teus pés, Deus coloca os pés dele. A sua mão será as mãos de Deus, e as portas permanecerão abertas. Está com medo do mundo? Está com medo das guerras? Está com medo de tantas notícias ruins? Fique tranquilo, ele diz: eu vou diante de você, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro, e tem mais: vou trazer os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Sabe o que é isso? O que os anos te tomaram, o que a pandemia te tirou, o que você perdeu nesses meses, Deus manda te dizer: eu vou trazer de volta sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua família, para que todos saibam que eu te chamei pelo teu nome. Agora faz igual Sião, dá um grito de glória, de aleluia, e aplaude ele. Aleluia. Termino em 3 minutos, só para a gente concluir o texto. Passamos então da fase: Deus levanta Zorobabel para reconstruir, Josué, Esdras, Ageu, Zacarias. Chegamos então, levanta Malaquias, o período de Neemias. Depois de muitos anos da história, Neemias vem restaurar os muros e as portas. Vou te contar o que você não sabe. Ele está em Suzã. De Suzã a Jerusalém são 1.600 quilômetros. 6 meses enfrentando beduínos e forasteiros. 6 meses de sol forte e frio à noite. Ao chegar na cidade, ele deixou então o seu descanso e fez uma inspeção na cidade, pastor. E essa inspeção, ele chegou a um denominador de dias. Ele disse que com 52 dias ele ia restaurar aquele lugar. Quantos dias? O povo quis bater nele. Por quê? Passou mais de 100 anos pós-exílio na história. Aí aparece um doido e diz: olha, o que vocês não fizeram em 100 anos, eu vou fazer em 52 dias acontecer. Quem crê numa profecia dessa, amado? Que não quer, o que não é feito em 100 anos pode acontecer nos próximos 52 dias. Quem crê nisso aqui? Você crê? Se tiver alguém que crê aqui, eu vou profetizar. Porque desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, desde o dia que essa igreja colocou a sua pedra fundamental para crescer, desde o dia que você abriu seus olhos, você nunca viveu o que vai viver a partir de amanhã, nos próximos 52 dias. Porque os próximos 52 dias Deus vai arrumar a sua casa. Os próximos 52 dias Deus vai arrumar a bagunça que você fez. Os próximos 52 dias, tem crente que está desempregado, vai ter um lugar para escolher onde vai trabalhar. Tem crente que está doente, o resultado vai ser diferente. Famílias que estão no chão, casamentos acabados, mas que serão restaurados. Os próximos 52 dias serão dias que o Senhor vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida. E se você recebe, dá um pulo dessa cadeira e fica de pé agora, em nome de Jesus. Neemias levanta 12 portas. Gastaria 1 hora para contar as histórias, os seus atos proféticos e dizer o símbolo para a sua vida. Mas só uma, em 1 minuto, para você lembrar do pastor Lincoln e orar por ele quando você me ver na internet. Falar: eu conheço o pastor Lincoln agora. Ele levanta uma porta que eu gosto muito. Essa porta é a porta do cavalo. Que porta? A porta do cavalo é a porta da guerra. A infantaria ia para a peleja dizendo: Adonai e de Sabaote, ou Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Deus da peleja, o Deus que Davi chamou. Você lembra dele? Quem gosta de aprender aí, então aprenda. A palavra Adonai e de Sabaote é uma palavra hebraica. Ela aparece mais de 300 vezes na Bíblia. 302. No Antigo Testamento 300 vezes. No Novo 2 vezes. A palavra aparece com muita preposição no livro de Ageu, Malaquias, Zacarias. Desde o livro de Gênesis
ao livro de Juízes não tem a manifestação desse Deus com esse nome. A primeira vez que aparece é quando Eucana está numa situação difícil com Ana, e Deus se manifesta dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos, o Deus da peleja, o Deus da guerra. Essa noite tem situações na sua vida que não adianta você fazer mais nada. A sua mão já não consegue resolver, seu dinheiro já não dá conta mais de resolver, seus diplomas já não conseguem mais resolver, sua inteligência já não consegue mais resolver. E agora? O meu Deus vai resolver. O Senhor dos exércitos vai resolver. Você crê que Ele resolve? Então levante as mãos, porque eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu aprendi a profetizar desde menino, amado, mas só aprendi a profetizar pela palavra. Então recebe aí essa noite Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por você, e você vai ficar de boca fechada. 2 Crônicas 20:17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento que eu vos concedo essa noite. 1 Samuel 17:47. Porque do Senhor é a guerra, se dele é a guerra. Salmo 91, versículo 7. Você sai cantando: 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não és atingido. Provérbios 21:31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do teu Senhor vem a vitória. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra a sua vida não prosperará. Assim diz o Senhor dos exércitos. Salmos de número 46. Eu quebro os carros, eu quebro os arcos e digo: aquietai-vos, porque eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é maior que os reis da Bíblia, é maior que os homens da Bíblia. O Senhor dos exércitos é maior que o presidente da República da Federativa do Brasil. O Senhor dos exércitos é maior que os 11 ministros dos Supremos. O Senhor dos exércitos é maior que os 560 deputados estaduais e federais. O Senhor dos exércitos é maior que os 81 senadores, é maior que os milhares de prefeitos e vereadores, é maior que os desembargadores, é maior que a medicina, é maior. Ele é maior. É esse Deus que vai na sua frente, é esse Deus que resolve a sua vida, é esse Deus que te dá um basta hoje e diz: eu coloco as minhas mãos e te faço vencer. Se você recebe, dá mais um grito de glória a esse Deus.